São 7h34. Hoje, aqui no TNews, a gente tem convidada no estúdio a doutora Caroline Rangel, que é advogada criminalista e veio aqui para falar com os ouvintes sobre os crimes contra a mulher. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite para vir conversar com os ouvintes do TNews. Obrigada, bom dia a todos. A nossa intenção com a entrevista é aproveitar o teu conhecimento, doutora Caroline, que trabalha muito com a questão de crimes sexuais, de violência contra a mulher, de certa forma, para explicar questões que aparecem no noticiário, termos, e que as pessoas, por vezes, não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, eu começo perguntando já sobre uma nova lei que entrou em vigor recentemente, acho que fim do ano passado, e que aprimora a legislação brasileira para aumentar a proteção das vítimas e controle dos investigados condenados pelos crimes sexuais. Eu vi que é uma atualização que altera várias normas, né? Código Penal, Código de Processo Penal, ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, até a Lei de Execução Penal. Mas, em resumo, o que mudou? Certo. Roberta, uma crítica que a população, do modo geral, sempre teve com relação aos crimes sexuais foi a pena. A pena não é suficiente. É uma crítica antiga da população. O legislador atendeu a essa demanda e aumentou consideravelmente algumas penas. Dentre elas, a de estupro de vulnerável, que passou a ser agora muito maior, tá? Uma outra mudança também bastante significativa que essa legislação trouxe foi a obrigatoriedade de coleta de material genético daquela pessoa que é condenada por crime sexual. Então, a gente vai ter um banco de dados genéticos de pessoas condenadas por crime sexual, também atendendo uma demanda bastante antiga da população. Eu diria que essas são as principais mudanças que essa legislação trouxe. Nesse caso, com o banco, é para facilitar a identificação se houver a recorrência, né, do crime. Exatamente. Agora, a polícia, na hora de investigar, ela vai poder fazer uso desse banco de dados, e aí aquele caso que estava algum tempo arquivado por falta de provas para se concluir, vai ter condição de um novo início de investigações a partir desse banco de dados. Essa mudança, então, ela está muito mais voltada à questão de crimes sexuais, né? Sim, foi uma legislação pensando mais em crimes sexuais e crimes voltados também contra a mulher. Porque aí a gente também teve alteração em questão de monitoração eletrônica de pessoas que são condenadas ou que são presas em razão de violência contra a mulher. Essas pessoas agora, para elas terem algum tipo de benefício, para elas saírem do sistema, elas vão precisar estar monitorada eletronicamente. Então, a tornozeleira eletrônica vai fazer parte da vida do ex-condenado por violência doméstica. Interessante. Para a gente explicar a legislação que já existe há um bom tempo, que toda hora a gente menciona no noticiário, que é a Lei Maria da Penha, eu queria que você explicasse o que prevê a Lei Maria da Penha, e o que é a tal da tutela estatal da integridade física da mulher. A Maria da Penha foi uma legislação pensada na proteção ainda maior, na proteção especial das mulheres. Por quê? Porque historicamente é um grupo de pessoas que vem sofrendo mais violência em relação aos homens, tá? Então, a maior mudança que a Maria da Penha trouxe para nós lá em 2006 foi a criação das medidas protetivas de urgência. Ou seja, aquela mulher que é vítima de violência, seja física ou verbal, ela tem o direito a requerer uma medida protetiva de urgência para que o agressor ou suposto agressor seja obrigado a se manter afastado dela, para então ela ter resguardada a sua integridade física ou então, às vezes, emocional, a depender do caso. A medida protetiva basicamente é o quê? Ela determina que a pessoa não pode se aproximar, que não pode ter contato. Como é que funciona isso? Exatamente. A pessoa que ela está sendo acusada, ela não pode se aproximar daquela que fez a acusação. Mas o inverso também. A pessoa que fez a acusação também não pode se aproximar do agressor. Parece lógico, mas isso é preciso ser dito porque muitas das vezes a gente vê que a vítima acaba se aproximando do agressor. As duas coisas não podem acontecer, nem o agressor da vítima e nem a vítima do agressor. E muitas das vezes também o juiz acaba estendendo essa medida protetiva para que a pessoa que está sendo acusada, o agressor, não se aproxime dos familiares, filhos, mãe, enfim, ou então do trabalho,
tá? Ou então de algum lugar que ela frequente com bastante assiduidade. Então, não é engessado, não se aproxima da vítima a 200 metros, ponto, acabou. Isso é flexível, o juiz ele vai avaliar cada caso. Então, por vezes, eu ia perguntar isso, né? Quando a gente está falando de um agressor que é pai dos filhos da vítima, né? A medida protetiva acaba afetando também o contato dessa pessoa com os filhos. De forma indireta acaba afetando. Mas veja, esse é um problema bastante recorrente, sabe, Roberta? Ainda bem que você trouxe esse assunto à tona, porque veja, a criança, ela tem direito de conviver com o pai dela. Tá? Se existe uma animosidade entre pai e mãe, o filho não pode ser afetado. Então, essa medida protetiva ela precisa ser flexibilizada de tal forma que não comprometa a relação de pai e filho, tá? A mulher não pode fazer uso de uma medida protetiva para afastar o pai das crianças. E caso isso aconteça, o pai precisa requerer aí judicialmente, nunca verbalmente diretamente com a mãe. Ele precisa requerer judicialmente por meio de um advogado para que seja flexibilizada aquela medida protetiva de forma a viabilizar o convívio dele com o filho. Mas isso sem envolver a mãe. Ele não precisa ficar dentro da casa da mãe, ele não precisa sair para jantar com a mãe, mas ele precisa ter o direito de buscar o filho dele, precisa ter o direito de conviver com o filho dele. E aí o judiciário tem que saber fazer essa separação, tem que fazer uma decisão que atenda ao anseio de todos, inclusive do menor, porque o menor também tem o direito de conviver com o pai. Com relação a descumprimento das medidas protetivas, que é uma coisa que também é recorrente, né? Da gente vê, inclusive no noticiário, mulheres que fizeram a denúncia, prestaram queixa da agressão, foi feita a medida protetiva, mas acabam aí ou sendo agredidas novamente ou às vezes até mortas, né? Quais são, né, as falhas ou dificuldades de todo o sistema para garantir o cumprimento das medidas protetivas? Veja, a medida protetiva, num português bem claro, nada mais é que um papel. É um papel obrigando o homem a se afastar da mulher, também não necessariamente uma relação heterossexual. Enfim, a gente fala porque é o que normalmente acontece. Mas é quem cometeu uma agressão. Exatamente. Pode, inclusive, ser a mulher que cometeu uma agressão contra o seu ex-marido, né? Pode existir uma medida protetiva de uma mulher com outra mulher, por exemplo, um relacionamento homoafetivo. Mas, enfim, grosso modo, falando aqui, o agressor em relação à agressora. A medida protetiva nada mais é que um papel. Um papel que determina que o agressor, que o acusado, não se aproxime da ofendida, tá? Na prática, o que a gente percebe, se aquele papel, se aquela ordem não está adiantando, se mesmo assim o agressor está se aproximando, então a gente tem que falar em prisão preventiva. A medida protetiva, ela tem que ser utilizada até certa altura. Se perceber que não está dando certo, aí então é caso de prisão preventiva. Por quê? Porque, como eu disse antes, a medida protetiva é um papel, nada impede o homem de ir lá e matar a mulher, em razão, ainda que exista essa medida protetiva. Porque ninguém vai ter uma fiscalização 24 horas do cumprimento. Não existe isso, né? Até tem a patrulha que eventualmente vai até a casa da mulher, ver se ela está bem, ver o que está acontecendo. Mas veja, eventualmente. A patrulha não fica 24 horas por dia na porta dela. Então, o que a gente vê com bastante recorrência de mulheres sendo mortas apesar da medida protetiva é porque ela é apenas uma ordem judicial que muitas das vezes não é respeitada. Em caso de descumprimento da medida protetiva, a gente tem inclusive um crime específico para essa finalidade, quebrar medida protetiva. E no caso, por exemplo, de um feminicídio em razão ocorrido durante a quebra de uma medida protetiva, a gente tem um aumento na legislação. Então, além da pessoa ser condenada pelo feminicídio, o feminicídio vai ter a pena aumentada porque ocorreu no contexto de uma medida protetiva, tá? Eu tenho casos, inclusive, não sei se eu posso falar aqui, um caso... Claro. A gente tem um caso que acontece da seguinte forma. A vítima, ela já conseguiu demonstrar, por A mais B, que quase morreu em razão de um feminicídio, de uma tentativa de feminicídio. E nós estamos lutando, nós estamos brigando por essa prisão preventiva. Apesar de todas as provas, ainda não conseguimos,
tá? É um caso que aconteceu dentro de um hotel, no Batel, aqui em Curitiba. A vítima é Jussara Busato e o agressor é Bruno Cordeiro Santos. O que acontece? A gente tem laudo dando conta que existiu aquela violência, a gente tem testemunha dando conta de que existiu aquela violência, aliás, 2 testemunhas que são funcionários do hotel, a gente tem mensagem do agressor pedindo perdão logo após os fatos, pedindo, pelo amor de Deus, me perdoa, eu perdi a cabeça. A gente tem tudo isso e mesmo assim a prisão preventiva dele não foi decretada. Aí, quando perguntam, mas como que pode tanta mulher morrer apesar da medida protetiva? É por isso, porque às vezes o judiciário não consegue acompanhar a velocidade da violência. Não há tempo hábil. Não há tempo hábil. E por isso acaba acontecendo o feminicídio. Aproveitando que a gente está falando do termo, esse é um termo que a gente já tem há algum tempo aí, né, dessa diferenciação dos tipos, né, o homicídio, o feminicídio, mas que ainda muita gente não compreende quando que caracteriza-se um feminicídio e por que que é importante ter essa diferenciação do homicídio, que é o assassinato em geral, e o feminicídio, que é matar em função, né, ou de alguma maneira isso estar conectado ao gênero. Quando se mata uma mulher em razão dela ser mulher, se fala em feminicídio, tá? Quando esse termo foi criado lá em 2015, ele era apenas uma qualificadora do homicídio normal, ou seja, era a pena um pouco aumentada do homicídio normal. Agora, desde 2024, criou-se um tipo autônomo, exclusivo, para feminicídio, que a pena vai de 20 a 40 anos. E ainda tem os aumentos em razão aí de uma série de fatores. Exemplo, se for mediante asfixia, tem um aumento. Se for durante a quebra de uma protetiva, tem um aumento. Então, qualquer feminicídio, ou melhor, qualquer homicídio ocorrido dentro de um contexto em que a vítima só veio a ser vítima por ser mulher, em razão do gênero, a gente fala então em feminicídio, que a pena é bem mais alta. E isso, como se chega a essa conclusão de que foi em função de ser mulher? A questão da fragilidade mais física, de ser uma pessoa que tem um relacionamento com aquele agressor, como que se chega a essa conclusão de que foi em função? É uma análise que vai ter que ser feita caso a caso. Né? Não existe uma receita de bolo, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Mas, em regra, quando existiu um relacionamento conjugal entre a vítima e o agressor, quando eles estavam, não vou dizer nem que eles estavam tendo um relacionamento formal, mas existia algum vínculo sexual entre eles, afetivo entre eles. Por quê? Porque, historicamente, a mulher que conviveu, a mulher que era agredida, que convivia dentro de uma residência, de uma casa com o agressor, sempre esteve em maior vulnerabilidade que outras vítimas de homicídio na rua. É por isso que se criou esse aumento, essa pena especial, esse tipo penal especial, porque a vulnerabilidade ela é histórica e ela é muito maior do que a média dos demais homicídios ocorridos, por exemplo, dentro de um contexto de tráfico de drogas numa rua, sabe? A gente tem no noticiário recente, né, o balanço de feminicídios que bateu recorde no Brasil em 2025, com 1.470 casos de janeiro a dezembro, ou seja, 4 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres por dia no ano passado. Só que é um tipo penal novo. Então a pergunta é, os números eles mostram, na sua visão, um aumento real dos casos de violência contra a mulher ou dos registros de feminicídios com essa nova classificação? Mesmo antes de 2024, excelente pergunta, mesmo antes de 2024, o feminicídio já era visto como feminicídio. A alteração que teve foi meramente técnica. Antes, a gente tinha um homicídio qualificado, que se chamava feminicídio, e a pena, salvo engano, 12 a 30 anos, não me lembro de cabeça agora. Agora, a gente tem um feminicídio separado, com a pena de 20 a 30. Então, se a mulher morreu em razão de ser mulher em 2020, 2021, 2019, 2016, é feminicídio da mesma forma. O que muda é a pena para agressor. De 2024 para cá, ela é mais severa
de 2024 para trás, ela foi um pouco mais leve, mas é feminicídio da mesma forma. Então é um aumento real, né? Um aumento no número real, de casos. com certeza. Na tua visão, de que forma esses movimentos misóginos, red pills, o masculinismo, né, que prega o ódio às mulheres, como se fossem adversários aí, de que forma isso coloca as mulheres numa situação de maior vulnerabilidade hoje no mundo? A gente vive uma época de extremos, né? É muito extremo. O desequilíbrio em tudo quanto é tipo de bandeira e de opinião, ele é uma crescente. Esses movimentos, sobretudo na internet, eles revelam que a sociedade está muito doente. E isso reflete nos números que você acabou de nos trazer, né, Roberta? E isso tudo, evidentemente, tem que ser responsabilizado, tem que ser investigado e responsabilizado nos termos da lei, tá? Pela autoridade competente. Só que o que a gente observa é que, para isso acontecer, a gente precisa de uma vítima que reporte isso à autoridade competente. E muitas das vezes não acontece. Por uma Até porque nem sempre o alvo é uma vítima concreta, né? Às vezes é simplesmente uma incitação à violência, né, contra a mulher. A coletividade, exato. Se ofende a coletividade de mulheres. E, de fato, o reflexo tem aparecido. A crescente, ela existe, ela é real. E aí, há quem diga que, na verdade, o número, ele sempre foi o mesmo. Só que agora as mulheres têm mais coragem de expor ou têm mais meios para expor. Câmeras, por exemplo, né? Quase Exato. sempre a denúncia se concretiza porque alguma câmera registrou a agressão, né? Ou a morte, né, dessa mulher. E há 20 anos, a gente não tinha o reconhecimento da violência contra a mulher como a gente tem hoje em dia. Há 20 anos, não se sabia exatamente o que era violência contra a mulher. As mulheres não sabiam quando sofriam a violência, sobretudo a doméstica. Então, o conhecimento sobre o que é a violência de gênero e também a acessibilidade aos meios para fazer a denúncia, isso tudo talvez também tenha influenciado nesse número elevado de uns tempos para cá. Outro fator bastante significativo é a independência da mulher dentro de casa. Hoje em dia, mais do que no passado, as mulheres trabalham e têm a sua independência financeira. E esse vínculo econômico com o agressor nem sempre é uma regra. Às vezes ainda é, claro, né? Nem todas as casas têm a mesma dinâmica. Mas a mulher, cada vez mais, não tem necessitado do dinheiro do agressor, o que faz com que ela tenha uma liberdade para dar um basta. Para romper de vez a relação, né? Sim. São 7h52, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta para concluir a conversa. São 7h54. Hoje eu estou conversando aqui no estúdio com a doutora Caroline Rangel, que é advogada criminalista, e está dando uma aula aqui pra gente sobre a questão da legislação, da violência contra a mulher, dos crimes contra a mulher. Tem um ponto muito interessante, eu vi até que você nas redes sociais tem alguns vídeos falando sobre essa questão, que é o outro lado, né? A tal da denunciação caluniosa de violência contra a mulher, ou seja, das mulheres que fazem denúncias que não são verdadeiras com relação às supostas agressões, muitas vezes por vingança ou como uma estratégia de divisão patrimonial, de relação com os filhos, enfim, guarda, né, tudo isso. Explica pra gente o que é isso, como isso tem acontecido e o que fazer numa situação assim. Certo. Acho que, primeiramente, é importante distinguir denunciação caluniosa de calúnia, tá? É uma questão técnica que não faz diferença. Na verdade, faz uma diferença bem grande. Deixa eu explicar. Denunciação caluniosa é quando uma pessoa, ela vira investigada num inquérito ou então vira ré numa ação penal em razão de um fato que quem acusou sabe que não é verdade. Isso é denunciação caluniosa. Tem que ter uma ação penal ou um inquérito em curso. Outra coisa é a calúnia. A pessoa, ela somente sai contando para terceiros, imputando um crime
a uma pessoa que ela sabe que não cometeu o crime e daí sai contando isso para terceiros. Apenas para expor. Apenas expondo, apenas com a intenção de manchar a imagem daquela pessoa. Isso é calúnia, tá? Então não precisa ter a ação penal ou o inquérito. Basta que ela saia falando para terceiros que fulano de tal dia, tal hora, cometeu tal crime. Inclusive, seja contra ela mesma ou contra um terceiro. Calúnia da mesma forma. E com as redes, isso há uma facilidade em fazer muito. isso. Se a intenção é manchar a imagem, sair nas redes sociais. Inclusive, se for feito dentro do mundo virtual, dentro da internet, a gente tem até uma previsão de aumento da pena, em razão disso, tá? Então, denunciação caluniosa é uma coisa e calúnia é outra, tá? E a gente tem observado que, da mesma forma que o aumento de casos reais contra a mulher é uma verdade, também há o aumento de falsas acusações contra homens, tá? Esse é um assunto bastante sério e que merece a atenção de todos, tanto de quem está nos ouvindo, quanto e sobretudo dos operadores do direito, que no final das contas são os responsáveis por conseguir trazer a verdade à tona. Porque é muito difícil de você desconstruir, né, as consequências dessa exposição ou até da pessoa responder uma ação criminal por algo que não cometeu. Como que isso impacta? Vamos primeiro pensar de um lado, né? Como é que isso impacta a vida do homem que é vítima dessa denunciação caluniosa ou da própria calúnia, quando se trata de uma suposta agressão, né? E o que ele pode fazer com a ajuda do seu suporte jurídico, dos advogados? Uma vez que fique comprovado que de fato existiu uma denunciação caluniosa, o que eu recomendo é processe a pessoa que fez essa denunciação caluniosa. Quem faz esse processamento é o Ministério Público, mas ele precisa ser provocado. Então, o que nós fazemos no escritório? A gente apresenta uma notícia-crime, tá? A gente pede uma investigação da polícia para ir atrás daquele caso e ver se efetivamente aconteceu uma denunciação caluniosa, e aí o Ministério Público, depois disso, faz a ação penal, e aí vai ter todo o processamento jurídico, vai ter audiência, vai ter que apresentar testemunha, defesa, aquela coisa toda, tá? De que maneira isso, né, essa falsa denúncia acaba prejudicando principalmente as mulheres que efetivamente são vítimas de violência? A mulher, eu arrisco dizer que a mulher que inventa uma uma acusação, melhor dizendo, contra um homem, ela agride a coletividade de mulheres da mesma forma que um homem que agrediu fisicamente uma mulher específica. Porque é graças às falsas denúncias que a palavra das mulheres que estão falando a verdade, muitas das vezes cai em descrédito. Então, essas mulheres que inventam acusações, elas são cúmplices dos homens efetivamente agressores. Doutora Caroline Rangel, advogada criminalista, para a gente finalizar, estamos quase no finalzinho, mas eu queria que você deixasse aí caminhos, canais para as pessoas te encontrarem, ou nas redes sociais, ou o próprio site do escritório. Deixa aí um caminho para o pessoal te encontrar. Olha, jogando Caroline Rangel, advogada, no Google, vai aparecer tudo, né? Instagram, site, endereço do escritório, telefone, até eu ia falar finado Facebook, mas não é finado ainda, existe, ainda não, né? Tá lá paradinho ainda, mas tá lá. Então, só jogar ali no Google que vai aparecer tudo. Agradeço muito pela tua participação, foi muito esclarecedor. Muito obrigada e boa semana. Agradeço o espaço, igualmente. São 7h59, é hora da gente se despedir. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, tem News no Ar, para os ouvintes que quiserem compartilhar, ou ouvir do começo se perderam, ou assistir novamente. Aos ouvintes, boa segunda-feira, bom início de semana. Amanhã às 6:50 a gente volta com mais T-News. Até lá!